Bom dia, feliz sábado, irmãos. Aí, minhas queridas irmãs, quiserem ficar com a família, fica à vontade, tá bom? É um prazer, uma alegria nós estarmos aqui na Igreja de Leão de Judá, onde temos irmãos, amigos, e sempre vai ser um prazer estar na presença do nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Quem veio adorar, diga amém. E quem estiver doente, diga misericórdia. Deus é maior. Irmãos, a convite da irmã Antônia, através da irmã Geise, né? Nos estendeu esse convite. E já faz mais de 10 dias que eu estou enferma. Peguei, irmão, essa virose. Aliás, ela me pegou, né? Essa virose. E tem sido bem difícil. Minha voz ainda está rouca. E minha filha está com febre. Mas Deus é maior. A gente só tem que agradecer e louvar o nosso Deus, porque nós servimos um Deus misericordioso, grandioso na nossa vida, né? O título do sermão de hoje, queridos, em busca do seu milagre. É uma história muito conhecida nossa, da igreja, né? Em busca do seu milagre. Encontra-se no livro de Marcos, capítulo 5. Abra sua Bíblia, querido. E a partir do verso 24, diz assim. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, irmãos. Amém? Vou esperar os irmãos acharem, né? Porque nós viemos para meditar na palavra. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Irmãos, a mulher de fluxo de sangue, durante 12 anos. 12 anos é muito tempo, irmãos. Às vezes, eu estou com mais de 7 dias enferma. E é difícil, é ruim. E 12 anos, querido, é muito tempo. Uma mulher está nessa situação enferma. Ela está enfrentando algo muito difícil na sua vida. E hoje eu quero compartilhar. Eu pedi para o irmão Cássio projetar aqui. Irmão, projeta a segunda foto para nós, por favor. Porque hoje a medicina ela traz algumas causas do que acontece com uma mulher quando acontece de o fluxo se estender por mais dias do que o seu normal, que varia entre 5 a 7 dias, dependendo da mulher.
Irmãos, existem então esses sintomas que a mulher ela enfrenta, o polido endometrial. O que é isso, irmãos? A mulher agora ela se torna enferma porque esse tumor que você está vendo no primeira foto de cima, normalmente ele é um tumor benigno fixado na parede interna do útero. Então, por algum motivo, algumas mulheres sofrem desse mal. A foto do lado de lá, indo da esquerda para a direita, né, o mioma uterino. Esse mioma, irmão, também é um tumor benigno no útero que ele pode se desenvolver durante a idade fértil da mulher. Pode ser também causado pela endometriose, que é um distúrbio. Essa foto do meio, de baixo, é um distúrbio agora no útero da mulher. E esse distúrbio, ele causa o quê? Hemorragias também, irmãos. E ele cresce fora do útero. E tem adenomiose, que é o último slide aqui à direita de vocês, que é o tecido endometrial que cresce na parede uterina. Esses são algumas das causas que poderia ter acontecido com aquela mulher. E que acontece muito hoje em nossos dias. Só que naquela época, irmãos, não existia uma medicina tão avançada quanto na nossa época. E o texto, ele vem descrevendo a vida dessa mulher, que, entre linhas, ele descreve que essa mulher era bem financeiramente. Porque você só gasta o que você tem. Se você não tiver nada, você não vai gastar nada, porque você não tem de onde tirar. E o texto diz que essa mulher, ela gastara tudo quanto tinha com os médicos da época e nada aconteceu, irmãos. Não havia sucesso. Não havia um retorno próspero de sua saúde. Quantos remédios essa mulher foi atrás? Médico, aquele médico é bom. Então ela ia lá, o médico passava uma receita, ela fazia e nada acontecia, irmãos. Ela ia de mal a pior. Assim diz o texto, como nós acabamos de ler. Irmãos, uma perda excessiva de sangue, ela diminui a acentuação do ferro no nosso sangue. E uma vez que agora esse ferro ele vai diminuindo, então nós adquirimos o quê? Anemia. Então note que essa mulher, além do incômodo da perda menstrual, ela também sofria de outras doenças adjacentes a esse mal, irmãos. Porque um mal, então agora ele se prolifera. E o nosso corpo é atingido totalmente. Então, irmãos, agora, primeiramente, essa mulher, fisicamente, ela estava enfrentando esse mal. Segundo, mentalmente, irmãos, essa mulher, naquela época, as pessoas que adquiriam enfermidades eram taxadas como pessoas que estavam com o pecado encoberto. Algum pecado aquela mulher cometera, por isso ela estava sofrendo tanto desse mal, porque assim a sociedade da época julgava. Agora imagine, ela já estava fisicamente debilitada. Agora ela estava mentalmente debilitada também, irmãos. Porque imagine alguém chegar para você e dizer, olha, irmã, olha, irmão, você está sofrendo assim, assim, assim. Confessa, irmão. Confessa, o que é que você está aprontando? E você não fez nada, irmãos. E alguém está agora te pressionando.
Terceiro, irmãos, espiritualmente, essa mulher, ela não ia à igreja, ela não tinha o privilégio de ir à igreja. Porque uma mulher enferma, uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher em seus dias de menstruação, ela tornava-se uma mulher impura. E então ela não poderia se misturar com os demais. Ela não poderia vir adorar como nós estamos hoje aqui, irmãos. Ela não poderia nem sentar perto de você, e se ela te tocasse, você também ficaria impuro. Assim era a lei da época, a lei mosaica. Então, espiritualmente, também essa mulher, ela era atingida, irmãos. Você está entendendo o dilema dessa mulher? Coloque-se no lugar dela. Escute uma coisa, irmão. Existem situações na minha e na tua vida, na minha família, na minha casa e na tua casa, na tua família, que a única solução é Jesus. Ela já tinha gastado todos os seus recursos, porém, nenhum médico, irmãos, ainda havia ajudado. Ela ouviu então falar de Jesus e dos seus milagres. Essa mulher, irmãos, chegou no fundo do poço. Mas sabe o que me chama a atenção nessa história? É que ela não desistiu. Irmãos, ela já tinha ido com todos os médicos da sua época. Todos os remédios ela já tinha ido atrás. Mas ela não desistiu. E um dia ela ouviu falar de um homem que ressuscitava os mortos, que restaurava a saúde dos doentes, dos leprosos, daqueles desenganados. Retornava a vista aos cegos. Cego de nascença não tem retrocidade, irmãos. E os cegos agora eles podiam ver. E ela disse, é esse aí. Ele é a minha solução. Por isso que o título de hoje diz, em busca do seu milagre. Queridos, ela não ficou acomodada, choramingando. Não, queridos, ela viu ali uma solução para a sua vida. Mas chegar até Jesus não era fácil. Como assim, Aldineia? Chegar até Jesus, irmãos, primeiro, na condição que ela se encontrava, ela estava muito fragilizada, fraca. Imagine a gente assim, igual eu me encontrei semana passada, você no meio de uma multidão, sendo apertada, empurrada, não é fácil, irmãos. Então, mas ela não desistiu. Ela era tida como imunda. Então, ela não poderia se misturar com a multidão, irmãos, porque quem ela tocasse se tornava imundo também. Você está vendo as dificuldades que ela enfrentava? Primeiro, ela estava fraca. Segundo, ela era imunda. E terceiro, irmãos, o texto nos mostra que ela estava sozinha. Sozinha. Sabe, irmãos, quando alguém adoece, as pessoas se comovem. As pessoas vão lá te visitam. Não é assim? Ela ora contigo, mas à medida que a enfermidade ela se prolonga, e imagina 12 anos, irmãos, as pessoas já vai abandonando, deixando de lado, entendeu? Então o texto mostra que ela está sozinha nas entrelinhas, irmãos. Não havia um amigo, não havia uma companheira, um esposo, um filho. A Bíblia não descreve a vida dessa mulher, mas o fato é que ela estava sozinha no meio daquela multidão. E o seu percurso não era fácil, irmão. Mas ela não se acomodou. Todavia, ela colocou em seu coração que a sua esperança estava no Jesus que ouvira falar. E ela não deixou passar essa oportunidade. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, amém, glória a Deus, irmão. Por isso, nós temos que estudar a Bíblia, queridos. Todas as manhãs. Se levante mais cedo. Coloque um foco na sua vida espiritual, irmão. Eu vou estudar a Bíblia. Não vá para o seu trabalho. Não coloque seus problemas em primeiro lugar. Coloque Deus, porque só Deus, Ele soluciona os nossos problemas. Eu costumo falar para as minhas filhas, sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer. Porque é a Bíblia que fala, irmãos. E aí, queridos, ela não ficou sentada, deitada na sua cama, no seu sofá. Ela não ficou acomodada. Ela foi em busca do seu milagre. Porque agora ela tinha fé em seu coração. Que o Deus que ela ouvira falar era o único que ia resolver o seu problema. Amém? É esse Deus, irmão, que fez um milagre nela, que é o meu Deus, que é o seu Deus. E às vezes nós duvidamos, irmãos. Às vezes nós ficamos o quê? Sentados. Nós não temos a coragem de nos levantar, de ir até esse Deus maravilhoso. Vamos aprender que o milagre dessa mulher aconteceu, irmãos, porque ela se levantou e ela foi em busca do seu milagre. Se você quer um milagre na sua vida, se levante, queridos, e vá em busca do seu milagre. Jesus diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. João 6:37, irmãos. Essa é a promessa de Deus. E às vezes eu duvido, você duvida da promessa de Deus. Não duvide, queridos. Tenha fé. Tenha fé igual essa mulher. A visão daquela mulher estava além dos obstáculos. Você está entendendo? Coloque a sua visão além dos seus obstáculos. Muitos o apertavam, gritavam, mas foi apenas um toque. Às vezes, nós queremos apertar Jesus. Senhor, eu quero isso. Nós apertamos, nós ordenamos. Não, queridos, foi apenas um toque. E aquela mulher ficou sã. Porque aquele toque foi um toque de fé. A esperança, toda a sua esperança estava em Jesus. E esse toque fez toda a diferença na sua vida, irmãos. O religioso, frequentadores de igreja, aperta. Mas o cristão, o Filho de Deus, ele toca. Amém? Vamos nos ajoelhar, irmãos, para agradecermos. Soberano Deus, nosso Pai, que habita nas mais imensas e belas alturas, Criador dos céus e da terra, aqui estamos de joelhos dobrados, reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti, reconhecendo que só Tu é digno de honra, glória e louvor. Receba a nossa adoração como cheiro suave. Que o milagre aconteça na vida de cada um dos Teus filhos. Aquilo que necessitamos, Senhor, preencha-nos com o Teu Santo Espírito e tira de nós tudo aquilo que o Senhor não colocou. Que o milagre aconteça na minha vida, na minha casa, na casa de cada um dos meus irmãos. Que a Igreja Leão de Judá seja uma igreja viva e eficaz para esse bairro, em nome de Cristo Jesus. Amém.